Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos aos nossos estudos. Podemos chamar os músicos da igreja de levitas? É correto dizer que eles são levitas? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. No último vídeo nós falamos sobre o livro de Levítico e por isso eu tive a ideia de responder essa pergunta. Podemos chamar os músicos da igreja de levitas? Biblicamente falando, não. É incorreto, porque os levitas são os descendentes da tribo de Levi, são os levitas do Antigo Testamento. Geralmente eles chamam os músicos da igreja de levitas por uma interpretação incorreta ou de trazer algo do Antigo Testamento para a nossa realidade atual de igreja. É óbvio que os levitas eram responsáveis pela vida espiritual de todo o povo de Israel. Eles cuidavam, como nós falamos no vídeo passado, eles cuidavam de toda a adoração, de todo o culto, de tudo que era feito no Antigo Testamento, na cultura judaica. Então, eles cuidavam do templo, eles realizavam as músicas, eles tocavam as músicas, mas eles também limpavam o templo, ou o tabernáculo antes do templo, né? Então, eles tinham cuidado também com o tabernáculo, por exemplo, de desmontar o tabernáculo, de carregar o tabernáculo de um lado para o outro lá no deserto. Eles eram responsáveis por tudo relacionado ao tabernáculo, tudo relacionado ao templo, tudo relacionado à vida espiritual do povo de Israel. Toda a responsabilidade eram dos levitas, mas nós agora estamos em Cristo Jesus. O próprio livro de Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, sim, mas segundo a ordem de Melquisedeque, anterior a Levi, anterior à tribo de Levi. Então Jesus é de outra ordem, nós estamos vivendo em outra ordem, nós estamos vivendo de acordo com a cultura judaica ou com a religião judaica. Então talvez seria incorreto chamar alguém de levita hoje, a não ser que ele seja descendente da tribo de Levi, que ele seja hoje um israelita, um judeu, que é descendente da tribo de Levi. É comum você achar algumas pessoas na sociedade, inclusive no Brasil, com o sobrenome Cohen. Os sobrenomes Cohen são os descendentes de Arão, são levitas. Eles são dessa tribo, eles são desse povo, mas não quer dizer que eles hoje são responsáveis pelo culto cristão. Não, não tem nada a ver isso. Então isso foi uma invenção, não sei lá de quem, mas as pessoas gostam muito de chamar os músicos da igreja de levitas. É óbvio que no Antigo Testamento, todos os músicos que tocavam no templo, que eram responsáveis de alguma forma pelo culto, eram todos levitas. Porém, nem todo levita era músico, porque tinha levita lá que limpava o templo, tinha levita lá que cuidava dos utensílios do templo, tinha levita lá que fazia ou oferecia os sacrifícios, tinha levita lá que era responsável por cuidar das coisas do sacrifício, de limpar lá os animais, de levar depois a sujeira para fora, as cinzas, de limpar as cinzas, de levar tudo para fora. Então eles eram responsáveis por cuidar administrativamente das questões do templo. Então se nós trouxermos isso para o Novo Testamento, trouxermos isso para os dias atuais, nós devemos dizer que os levitas são todos aqueles que trabalham no culto cristão. Mas tem uma grande diferença também. Eu sei e até respeito que tem algumas denominações que ainda gostam de chamar o lugar de adoração cristão de templo, mas não é templo. Nós sabemos que a Bíblia no Novo Testamento vai dizer que o templo é a reunião do povo de Deus. Todos nós juntos reunidos em torno do nome de Jesus, seja lá onde a gente estiver, a gente pode estar nas ruas, pode estar numa praia, pode estar num campo, numa fazenda, ao ar livre. Ali estará o templo do Senhor, ali a presença do Senhor se fará presente porque nós estamos reunidos em torno do nome de Jesus. Mas sobre esse assunto nós vamos falar em outro vídeo lá para frente, sobre a questão do templo. Mas todo mundo que trabalha no culto cristão, então poderia ser chamado de levita, todos, não somente os músicos. Mas se você quiser chamar e continuar chamando o seu lugar de adoração de templo, tudo bem, sem problema algum. E se você quiser chamar também o seu músico da igreja ou os músicos quiserem se autodenominar levitas, tudo bem também. Eu só quero dizer que isso biblicamente não tem sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Não tem nada que nos leve a pensar que nós somos daquela tribo, que nós somos só de sermos responsáveis de alguma forma em promover o culto, em trabalhar no culto, estar lá promovendo ou fazendo o culto para que os nossos irmãos adorem ao Senhor, não quer dizer biblicamente que nós podemos ser chamados de levitas. Então, a minha resposta é que não. E os músicos são músicos. Podemos chamar eles de músicos, não precisamos chamar eles de levitas. Se você quiser chamar de algo mais espiritual, chamá-los de adoradores, tudo bem, mas pode-se dizer também que todo cristão deve ser um adorador e não somente os músicos. E a
música e a adoração também podemos separar. Mas nós vamos fazer isso em outro vídeo lá pra frente. A música é adoração, mas nem toda adoração é música. Um grande abraço, fiquem com Deus e Deus os abençoe muito.